texto se encontra em Tiago, capítulo 2. Aleluia. Versículo 22, ou melhor, 21. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 21 em diante. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus: não foi por obras que Abrão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abrão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Pode se assentar dando glória a Deus, aleluia. Tiago, nesse tempo, ele confrontou a igreja, e hoje ele nos confronta a pararmos para pensar. Porque Tiago, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. E Tiago, ele vem batendo em cima dessa conexão. Porque muitas das vezes nós falamos, nós cremos em Deus. E o interessante que Tiago, ele disse aqui no versículo 19: tu crê em Deus, que Deus é um só? Muito bem. Os demônios também crêem que Deus é um só, e estremece e treme. Mas ele vem trabalhando em cima que a fé sem as obras, ela é morta. E ele dá exemplo dos demônios, porque a Bíblia diz que toda a criação foi feita por Deus. Lúcifer e os demônios, os anjos caídos, se rebelaram e hoje são demônios. E eles conhecem muito bem a Deus, mas não são de Deus. Se rebelaram, são inimigos de Deus. Então não basta somente falar: eu tenho uma fé, eu vou na igreja. Mas a fé, ela precisa trazer resultados. A fé precisa ter obras. A fé tem que fazer a diferença. E no começo, no versículo 14, onde nós não lemos, ele começa a falar: meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Sem obra, sem fazer a diferença, sem renúncia. Porque o evangelho, ele é renúncia. É deixar de lado aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos prendia. E ele vem falando no versículo 15: embora um irmão, uma irmã tenha necessidade de roupa, de veste, de alimento, e um de nós chegar, vai em paz, e não suprir a necessidade daquele irmão, daquela irmã, e ele diz: aonde está as suas obras? E ele vem usando a figura de um homem chamado Abraão, que todos nós conhecemos. Um homem que fez diferença por causa da tua fé, que foi chamado do pai da fé. Um homem que escutou Deus, que deu lugar para Deus. Aleluia. Um homem que fez uma diferença muito grande. E ele começa aqui a falar que a fé operou junto com as obras, e Abrão foi justificado porque ele obedeceu a Deus. Senhor, aleluia. Não foi algo somente de falar, eu creio, mas ele, quando Deus ali desafiou,
Ele foi. Porque a Bíblia diz em Gênesis 12 que Deus chega para Abrão e ali confronta ele, faz promessa para ele. E ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. E é interessante que a Bíblia diz que imediatamente ele entendeu, ele correspondeu à vontade de Deus e ele largou ali aquela pátria, aquele lugar que era Ur dos Caldeus, um ambiente onde a idolatria reinava. E ele precisou sair dali. E o interessante é que a Bíblia diz que Deus falou: vai para um lugar que eu te mostrarei. Era um lugar que ele não sabia, mas ele largou tudo, ele foi caminhando, porque a obediência faz o milagre acontecer. E Deus ali faz promessa: eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar. E Deus começa a fazer promessas. E mais à frente Deus promete um filho. Mas muitas das vezes a dúvida, ela tenta se instalar em nossa mente. Muitas das vezes a gente está desconectado. Deus está falando, mas a gente não consegue entender. E Deus estava falando: eu vou te dar um filho, Abrão, da sua semente de Saraia. Mas ele ainda não estava entendendo. E ele olhou para sua casa e olhou um homem em Eliezer, um homem que nasceu ali dentro, ali com as empregadas. Ele viu crescer essa criança, nascer, crescer. E ele olhou para ele e falou: deve ser esse que vai ser aquele que vai ser parte da herança, que vai continuar o propósito de Deus. Mas Deus falou: você não está entendendo, é da sua semente, é de vocês. A dúvida muitas das vezes vem nos instalar na nossa mente para nos confundir, para nos paralisar. Mas não parou por aí ainda. Era uma dúvida grande, porque Abrão, ele tinha 100 anos, Sara 90 e ainda era estéril. E Saraia chega para Abrão e diz: o Senhor não tem me dado filho. Faz o seguinte: a nossa escrava Agar, deve ser dessa forma o que Deus está falando. Tem um ato com ela. E ele foi persuadido pela esposa. Mas o plano não era esse. O plano era um filho gerado de Sara e de Abrão. Mas Abrão foi persuadido, ele foi confuso e fez aquilo que não era de Deus. Engravidou a empregada, a serva, e veio Ismael. Deus abençoou, Deus usou. Mas o propósito não era Ismael, mas Isaac. E passando 25 anos, veio a promessa: Isaac. Queridos, Deus tem bênçãos e milagres para nós, mas se a gente não corresponder, vai demorar, porque se a gente não entender, porque toda promessa passa pelo teste do tempo. Aleluia! 25 anos. Mas a Bíblia diz que chega no momento da vida de Abraão que Deus vê que ele estava muito apegado ao filho. Abraão era um dizimista, um homem fiel, mas naquele momento tinha algo que estava sendo o primeiro lugar na vida de Abraão, que era o filho Isaac. E Deus resolveu prová-lo. E chega para ele e diz: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Pega o teu filho e vai nas terras de Moriá.
e sacrifica o teu filho em holocausto para mim. Aleluia. Porque, queridos, Mateus 6:21 diz: aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. O coração de Abraão estava em Isaac. Isaac era como um tesouro na vida dele. E Deus teve que mexer com as bases dele. Deus teve que confrontar, teve que provar ele. E a Bíblia diz que ele entendeu. Aleluia, glória a Deus. E ele acordou de madrugada. A Bíblia diz que ele preparou ali uma jumenta, 2 servos, a lenha, Isaac, e começou a subir o monte. Mas o interessante é que chega uma parte do monte, ele fala para os serviçais, ele fala: agora vocês ficai aqui, porque nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Olha a convicção de fé de Abraão. Nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Era o momento aonde ele ia sacrificar o filho. Mas ele tinha uma convicção que o Todo-Poderoso, o grande eu sou, ia suprir, ia fazer um milagre. E a Bíblia diz que ele, subindo, Isaac levando a lenha, Abraão o cutelo. E a Bíblia diz que ali ele edificou um altar. A Bíblia diz que Isaac, ele diz: aí está o fogo, aí está o cutelo, mas cadê o sacrifício? E ele disse: Deus providenciará o cordeiro pela fé. Mas você não pensa que foi fácil? Era o filho dele, o filho da promessa. As bases dele por dentro estavam doendo. Mas a obediência, a fé, estava trazendo a obra que era correspondente à fé. Porque a fé sem obra, ela é morta. E a Bíblia diz que ele coloca a lenha no altar, amarra pé e mão do seu filho Isaac e coloca ele sobre o altar. E o interessante é que o historiador judaico Flávio Joséfo, ele diz que Isaac não era mais uma criança. Isaac teria mais ou menos 25 anos de idade. E uma pessoa de 25 anos de idade, ela sabe, ela consegue observar os fatos, e ele sabia o que estava para acontecer ali. Mas também a obediência, sabendo que Deus tinha um propósito na vida do pai e na vida dele. E ele coloca Isaac amarrado no altar. E na hora que levanta o cutelo para sacrificar o filho, o anjo do céu bradou e falou: Abraão, Abraão, não faça nada contra o menino, porque eu estou vendo que você tem a Deus. E a Bíblia diz que ele, olhando para trás, ele viu o cordeiro. E ele sacrificou o cordeiro no lugar do filho. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele foi justificado pelas obras mediante a fé. Ele colocou o filho
para ser sacrificado. Aleluia. Uma confiança em Deus sobrenatural. Glória a Deus. Porque o altar fala de sacrifício. Glória a Deus. O altar fala de renúncia. O altar fala de morte. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem que deixar tudo diante do altar. Glória a Deus. Mas o problema é que muitas das vezes a gente quer lutar na força do braço, na nossa vontade. Eu que sou, eu que prego, eu que louvo, eu sou. Meu Deus. E a gente não consegue ter intimidade. Porque assim, quando Deus falou com ele no começo ali, para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, ele já estava conectado. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Meu Deus. E quando Deus chega para ele para falar que ia para ele levar o filho para ser sacrificado, ele também disse: eis-me aqui. Aleluia. Muitas das vezes nós se fechamos para Deus, e tem muitas pessoas longe de Deus, em passos largos para o inferno. E nós que conhecemos a palavra, que temos esse entendimento, precisamos fazer a diferença para ganhar essas almas. Deus, quando começou a gerar essa mensagem no meu coração, eu e minha esposa fomos buscar água na mina lá em Valença, e veio um homem bêbado. E Deus falou comigo: meu filho, prega para ele, fala no meu amor, fala o que eu fiz, que eu entreguei o meu filho para morrer por vocês. Fala para ele. E eu meio travado, porque muitas das vezes a gente deixa de praticar, a gente deixa de falar do amor de Deus e a gente trava. Glória a Deus. As obras, a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto. É pelo fruto. Que fruto que nós estamos dando? Deus queria o que estava em primeiro lugar na vida de Abraão, que já era Abraão. Aquilo que estava no coração dele em primeiro lugar. Se eu e vocês não renunciar a algumas coisas, a obra fica incompleta. Porque religioso existe muitos. O religioso muitas das vezes se escora somente na obra. Eu dou uma cesta básica, eu faço isso, eu faço aquilo, mas a Bíblia diz que fé e obras tem que caminhar de mãos dadas. A nossa fé, ela tem que ser respaldada por obras. E obras fala de mudança de vida, porque a palavra no grego para mudança de mente é algo extraordinário. Fala de metanoia, mudança de mente, mudança de intelecto. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. É uma mudança radical do interior, no corpo, na alma e no espírito. E se alguém se entrega verdadeiramente, as obras serão resultado, porque a fé dele está em alta. Mas muitas das vezes as pessoas não se entregam, não deixam no altar, não sacrifica, e não consegue mudar, não consegue ter obras. Fica igual a montanha russa. Hoje está em cima, amanhã está embaixo. Hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Aleluia. Glória a Deus. É preciso se entregar. Abraão, ele sofreu por dentro, mas ele tinha uma expectativa.
O meu Deus é fiel e Ele vai suprir. E nós adoraremos e voltaremos. É crer. Crer contra a esperança, a desesperança. Porque a desesperança tenta bater na porta, falando: não tem jeito, você não vai conseguir, o teu filho não vai sair das drogas, o casamento não tem jeito. Os fatos contrários batem a porta a todo momento. Mas aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, ele tem a vitória. Tiago, ele bate muito sobre isso, que a fé sem obras, ela é morta. E a realidade, que a palavra de Deus diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. São poucos, porque são poucos que ousam se entregar, são poucos que querem renunciar a si mesmo. E é preciso se entregar. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Tiago, ele enfatizou como operava, como a fé de Tiago, de Abraão operava, juntamente com as obras. Porque ele entendeu, ele pela fé, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. A fé e obras têm que andar de mãos dadas. E interessante que a nossa fé é a causa da nossa salvação. Você entende que é pecador, nós entendemos que somos pecadores, que estávamos fora do propósito, que estávamos nas trevas, e entendemos que Jesus morreu na cruz para nos salvar e aceitamos. Então a fé, ela nos salva, ela nos salvou se perseverarmos até o fim. Mas as obras são o resultado da nossa fé. A fé nos salva, mas as obras é o resultado da nossa fé, daquilo que acreditamos, daquilo que somos ensinados, daquilo que o Espírito Santo fala em nosso coração. É o resultado. Interessante que João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam-os, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, que crerem em teu nome. Foi pela fé que nós aceitamos, que nós renunciamos a nós mesmos. Glória a Deus, aleluia. Joel, capítulo 2, versículo 13, ele falou algo muito interessante, aonde a história de Israel, o povo estava desviado, líderes estavam fazendo coisa do arco da velha. E ele disse: rasgai o vosso coração e não somente as suas vestes, convertei-vos o Senhor. Porque naquela época era muito fácil.